A gente já tem discussão sobre fechar seus olhos, se encontrar com Deus, pensando em Deus, em todos os irmãos, de espiritualidade, estão sempre disponíveis a nos auxiliar. Agradecemos a toda essa opção, e pedimos que possam estar conosco durante esse estudo, para que os nossos ouvidos não só ouçam, mas que possam escutar, entender toda a lição que nos foi passada para a nossa irmã Leila, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Obrigada, Jesus, mais uma vez, fique conosco, hoje assim, graças a Deus. Eu passo a palavra, então, à nossa irmã Leila Alves, que vai fazer o estudo da noite de hoje. É a lição número 15, que fala sobre o Pai Nosso, né? Então, estava Jesus no Monte das Oliveiras, né? Conversando com os seus discípulos. E Pedro sempre era aquele que questionava, né? Então, Jesus falando sobre a oração, Pedro questionou assim: Mestre, nós não sabemos orar. E Jesus lhe disse, portanto, disse Jesus, orai vós deste modo, Pai nosso que estás nos céus. Uma das originalidades do cristianismo está na concepção de Deus como Pai, né? E nenhum outro, além de Jesus, apresentar a divindade sobre aquele prisma. Este fato, à primeira vista, parece simples, mas, na verdade, foi um grande marco de muita importância no cristianismo. Graças a essa denominação dada a Deus pelo seu Messias, podemos saber hoje, com certeza, onde está o cristianismo dentre os credos diversos que se dizem portadores da genuína moral de Deus. Onde está o cristianismo? O paganismo, né? Paganismo é aquela religião, aquele grupo que acreditava em vários deuses. Isso a história conta, a história da religião, né? Até chegar Moisés com o Deus único, com os 10 mandamentos. Então, o paganismo, atribuindo aos seus deuses interferências diretas em todos os acontecimentos que se davam na Terra, fazia deles os juízos mais temerários. Era temor, né? O judaísmo via em Jeová o rei absolutista e cioso, o Senhor onipotente, cujo zelo inexcedível premiava ou punia, até a 5ª geração. O chefe supremo e invisível que do alto comandava os exércitos de Israel, assegurando-lhes a vitória sobre os seus inimigos. Esse era o objetivo, né? Lá de trás. Jesus mudou completamente esse falso conceito, apresentando Deus aos apóstolos como o Pai de todos os homens. Foi uma verdadeira revelação, dadas as ilações que daí decorreram. Passamos a ser irmãos uns dos outros, não é? Todos filhos de Deus. Os reis regem vassalos, os senhores dominam os escravos, os generais comandam soldados. Então, escravos, vassalos e soldados são indivíduos passivos, né? Sem vontade própria. E quando eles queriam falar alguma coisa, eram sacrificados, sofriam, né? Porque eles eram submetidos às leis daquele tempo. Agora, e o pai? O pai dirige e orienta os filhos, criados à sua imagem e semelhança, como seres livres, apelando para as suas faculdades espirituais. É o dever do pai, é o Pai Nosso. É o Pai que está no céu e o Pai da terra também, que tem preocupação em encaminhar os filhos. Agora, continua, os escravos e vassalos são explorados e encorchados
pelos seus dominadores. Nós sabemos que aqui no Brasil teve, né, a escravidão, não é isso? Nós conhecemos aqui na nossa pátria. Os filhos não, os filhos são queridos pelos pais, né? Que a sua felicidade tudo sacrifica, tudo deseja. Qual é o pai que o filho pede pão e ele vai dar uma pedra? Não, não acontece isso. O pai, né? E Deus, então, é aquele pai amoroso. E nós precisamos saber dessa diferença de antigamente, né? Que eles achavam vários deuses, e eles adoravam aqueles deuses de ouro, de pedra, de qualquer jeito, né? E nós aí precisamos entender que foi o marco quando Jesus foi ensinar a oração. Pai nosso que está no céu, nos céus. E aí foi uma mudança total para aqueles que seguiam Jesus lá naquela época. E os reis e os senhores continuaram, né? Eles eram temidos. Então Deus, como aquele poder de guerra, era também temido. Foi assim que aquele povo foi acostumado naquela adoração. A paternidade de Deus decorre a fraternidade e a igualdade dos homens. Sem igualdade não há justiça, sem fraternidade não há misericórdia. Da ideia de Deus como rei e como senhor, então, naquela época, se originava a vassalagem e a hipocrisia, ou então a revolta e a desesperança. Mas quando Jesus veio falar de um Deus único, o que ele veio trazer para nós? A confiança. E onde, na atualidade, o credo se sustenta à luz da razão e da lógica. Onde é? Os atributos de Deus como Pai da humanidade. Onde nós vamos encontrar isso? Com este está o espírito do cristianismo, não é? O cristianismo veio trazer para nós essa ideia desse Pai misericordioso, né? Criador de todas as coisas. E Jesus veio mostrar a terapêutica do amor, veio trazer para nós a terapêutica, a cura, a melhora pelo amor. E a mais profilática medicação. Não tem outra. O amor tudo pode modificar e faz um bem imenso em qualquer circunstância. Então, é o amor do Pai pelos seus filhos na criação. Então, compete-nos aos que nós encontramos, olha só, hein, o recadinho aqui, compete-nos aos que nós encontramos a míngua da paz, experimentá-la em nossos dias, gerando fatos abundantes de amor, vibrando em um som só, uníssonos, né? Com as sábias determinações cósmicas estatuídas para a felicidade do ser na aquisição do glorioso e definitivo título de filhos de Deus. Aí, veja bem, para ser filhos de Deus, nós temos que compreender a máxima que Jesus trouxe, que é do amor como terapia, né? E indo em direção ao nosso próximo. E se esse sentimento sublime carece de aprendizagem, olha só, se esse sublime amor carece de aprendizagem, somente um recurso poderá promover semelhante conquista. Só um recurso. É a educação. Nós temos que nos educar, a nós primeiro, né? E depois, então, com nossa educação, quando nós tiramos de dentro de nós as qualidades divinas que nós possuímos, porque Jesus disse lá atrás assim, vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz. Então, ele quis dizer que nós tínhamos dentro de nós a condição desse amor. Mas em quê? Em direção ao nosso próximo. Então, é através da educação. É isso que nós estamos fazendo, estamos estudando e buscando entender, né, todo o ensinamento do nosso mestre. A oração Pai Nosso aparece na Bíblia em 2 evangelhos, em Mateus, capítulo 6, de 9 a 14,
e Lucas, capítulo 11, de 1 a 4. Então, eu fui estudar um pouquinho, né? Fui olhar, né? Que é bom, a gente tem que se educar, tem que estudar, tem que buscar conhecimento. E eu fui na história, né? Na história, e lá a oração do Pai Nosso passou a ocupar um lugar especial a partir do ano 70, né? Depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, passou a oração do Pai Nosso a ocupar um lugar especial, né? Em que aconteceu, naquela época, a destruição do templo do judaísmo, do templo, e o judaísmo passou a ser dirigido pelos fariseus, a partir da sinagoga, daquela igreja lá, né? Então, os judeus resolveram fazer uma proposta para os cristãos, né? Eles exigiram que os cristãos fizessem uma escolha pela sinagoga dos judeus ou pela comunidade cristã. Tiveram que fazer uma escolha a partir do ano 70 depois de Cristo. O cristianismo teria que buscar sua própria oração para não ser considerado simplesmente uma seita do judaísmo. A oração do Pai Nosso passou a ser diferencial, fazer toda a diferença, né? Do povo novo que estava se formando ali no cristianismo e do velho que também estava querendo aprender, né? Então, a comunidade cristã segue o seu caminho e passou a adotar sua liturgia própria e oração. Que coisa maravilhosa, né? Olha quanto fizeram por nós. E aí eu vou buscar ainda, né? Porque para a gente orar, olha só, não é só da boca para fora, orar, meu Pai, socorre, Jesus, não. Nós precisamos de ter fé. Precisamos de ter fé. Porque senão, sem fé, né? O que adianta a oração? Se a gente não tem fé, não tem aquela força. Aí eu fui no O Consolador, de Emmanuel, no item 354, pode-se definir o que é ter fé? Será que a gente já sabe o que é ter fé? Então, vamos ver o que Emmanuel respondeu. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Olha só, né? É lá, fazer lá no coração, repousar numa energia constante. E aí conseguir a fé alcançar a possibilidade de não mais dizer, olha só, não mais dizer, eu creio, que é fácil, eu creio em muitas coisas, mas é a gente passar a afirmar, eu sei que Deus está no poder de todas as coisas. E com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Em momento algum, nós podemos deixar a fé fraquejar. E temos que trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação. Olha só, a fé. E como é que a gente vai fazer esse trabalho? Pela dor ou pela responsabilidade? Pelo esforço e pelo dever cumprido. Olha bem, né? Então, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Olha só, a fé, essa fé que é raciocinada, né? Ela exprime a confiança mesmo, profunda em Deus e nos ajuda sempre diante das dificuldades que atravessamos, em qualquer momento, em qualquer circunstância, nessa que nós estamos passando. A gente escuta muitas pessoas falar, estou com medo, mas esse medo não pode existir, não pode.
Nós temos que trabalhar mais e mais e mais, porque nós sabemos da misericórdia do Pai, do amor infinito de Deus, né? Então, quando essa luz divina está no nosso coração, significa humildade redentora que edifica no íntimo do Espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. E quem é o nosso Senhor? É Deus, que não nos faz escravos, mas nos faz compreender a sua lei. Aí ainda fui, porque a gente escuta muito, Jesus falou lá, filho, Pai nosso, quer dizer, nós somos filhos, ele se igualou a nós, né? E veio essa palavra filho. Aí eu fiquei pensando que eu escutei outro dia alguém falar de filia. Aí eu falei, bom, nós temos que estudar, nós temos que nos educar. Eu fui buscar o conceito de filia lá de trás, grego, latino, grego. E filia significa também semelhante. Então, semelhante não é igual, é semelhante. E Jesus se colocou como semelhante, como filho. E como representante, olha só, Jesus era o representante de Deus na face da terra. Então, ele se fez em igualdade de condição para nós, né? Se fez em igualdade de condição. Pai nosso que estás no céu. E como a gente vai buscar fundamentos, né? Conforme Haroldo Dutra foi lá, estudou, né? a língua daquele povo, daquela época, essa psicóloga também pesquisadora pediu para deixar o nome dela. Eu fui lá buscar, no pai Google, né? Fui lá buscar, ela chama-se Maria Queiroz. Então, ela foi buscar lá onde nasceu o Pai Nosso, né? Lá, na linguagem deles lá. E aí veio esse Pai Nosso, que ela diz que é o original, que ela foi lá buscar, estudou e trouxe para nós. E vamos ouvir. Pai, mãe, respiração da vida, fonte do som, ação das palavras, criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, ó Pai. Para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas, sem diferença, juntos. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós. É aquele sal. Vós sois sal. Então, faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentirmos a sabedoria que existe em tudo. Não permita, Pai, que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento espiritual. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder, é a glória do mundo, é a canção que renova de tempos em tempos e que tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Isso é muito lindo, né? Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder, é a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem nossas ações, que assim seja. Graças a Deus. Mas olha esse texto de Meimei. Meimei, a nossa querida Meimei, né? Ele amor, Meimei, amor. E ela diz assim, escuta, o amor que Jesus nos traçou por estrada de redenção
por ser igualmente adquirido em exercício disciplinar, esforcemo-nos para alcançá-lo. Os instrutores são os nossos próprios semelhantes. Aí nós vamos ver que ela está lembrando, né, que Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ela diz assim: os instrutores são os nossos próprios semelhantes. Alguns te procuram, chegam. São aqueles que desconsideravam ou te agridem, por vezes inconscientemente, junto dos quais é possível aprender compreensão, tolerância, desprendimento e perdão, viu? Aqueles que chegam até nós. Não é por acaso que não existe o acaso. Mas também tem, ela diz assim, porque esses que chegam, que nos desconsideram, que nos agridem, por vezes inconscientemente, são aqueles que nós, né, que nós precisamos aprender com eles, nos educar com eles, com os nossos semelhantes. Né? É possível aprender, educar o nosso comportamento, compreendendo esses irmãos, tendo tolerância, desprendimento e perdão. Mas alguns outros precisam buscar. Então, nós precisamos buscar alguns outros, os nossos irmãos, os nossos semelhantes. Aqueles companheiros a quem devemos amparo, a quem devemos, é dever, amparo. Habitualmente domiciliados na enfermidade, ou na penúria, no regaço do frio, da noite, ou em ruínas abandonadas. Vai ao encontro desses, dá-lhes algo que possa, né, ser de você, da sua posse. Qualquer um pode dar uma migalha, que seja, ou uma prece, ou um abraço, ou um sorriso. Vai e dá alguma coisa de você, né? Vai ao encontro deles, que te servem de apoio à existência, porque se não fossem os nossos semelhantes, que nos servem de apoio à nossa existência dentro de sermos cristãos, dentro do cristianismo, né? Que seria de nós? Como é que a gente ia poder ficar isolado aí? Como que ia ser, né? Então, a maneira do sol, cuja luz te assegura a vida sem te pedir reconhecimento. Olha só, o sol está aí para todos, a gente escuta muito falar isso. O sol nasceu para todos, né? Então, e nós não temos o reconhecimento, temos que ter. Então, sejamos o sol para alguém, para o nosso próximo. E é justamente o nosso próximo que vai nos ajudar a nos reconhecer quem somos nós, como nós estamos, qual é a espiritualidade que tem dentro de nós, qual é a religiosidade. É aonde? Com o nosso semelhante, com o nosso próximo, ou aqueles que chegam até nós, nossos filhos, os nossos irmãos, nossos entes queridos, nossos amigos, vizinhos, ou aqueles que nós temos que buscar, que eles estão lá fora, no burburinho da vida. Lá fora, a dor se agita. A gente escuta muito isso nas orações. Então, sejamos, né, a maneira do sol, cuja luz te assegura a vida sem te pedir reconhecimento. O sol é a luz que dá vida a tudo. Sem o sol, né, a grandiosidade do sol, não seríamos nada. E não delongues o aprendizado, não delongue, não espere a educação. Vai, tira de dentro, se educa, mas é com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Amei. É um amor mesmo, né? Que bom, graças a Deus. Então vamos unir os nossos pensamentos. Graças a Deus por essa oportunidade de buscar compreender os ensinamentos que chegam do plano espiritual, que chegam de Deus, que mandou seu Filho Jesus para nos mostrar o caminho através das suas pegadas, as pegadas do Mestre, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, graças a Deus por esse momento, abençoe a todos nós, a todos aqueles que estão ligados a cada um de nós, porque nós temos uma infinidade de pessoas ligadas a nós. São os que nos amam, são os que simpatizam, são os parentes, são os ligados pelo coração,
mas são aqueles outros que não têm esses sentimentos por nós, mas estão ligados a nós. E nós precisamos ir de encontro a todos, em nome de Deus, em nome de Jesus. E agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos com os nossos pensamentos, com essa vibração da casa do conselheiro. Graças a Deus. Paz e bem e muita luz de esclarecimento. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Graças a Deus.